Olá, tudo bom? Meu nome é Maurício Keller, eu sou o proprietário da Maurício Keller Filmes, uma empresa que eu criei em 2012, né? Com o intuito de fazer o que eu sempre mais sonhei na minha vida e o que eu sempre mais gostei de fazer na minha vida. Eu trabalho com filmes de casamento já há mais ou menos 20 anos. Em 98 foi a minha primeira experiência em fazer filmes de casamento. E de lá para cá, então, eu trabalhei em vários lugares, em vários projetos, né? Documentários, TV, enfim, eventos corporativos. Já passei por várias áreas desse audiovisual. Mas o que eu sempre me identifiquei, assim, e o que eu sempre tive muita facilidade e tranquilidade, assim, para trabalhar, e parece que eu me divirto com isso, foi no ramo de casamento. Fazer filmes de casamento, para mim, é uma forma muito fácil, é muito tranquila, e sem dizer que é algo, assim, que consegue te transmitir, quando você está num evento desses, é uma energia assim muito positiva, né? Que é uma celebração, é uma festa, pessoas alegres, pessoas emocionadas, enfim. E eu pude compreender isso no momento que eu comecei a trabalhar com isso. Até então eu vim do Rio Grande do Sul, né? Da cidade de Porto Alegre. Mas passei toda a minha infância e fui criado na Serra Gaúcha, na cidade de Canela. Mas voltei à minha terra natal, que é Porto Alegre, né, em 2005. Fui buscar realmente aquilo que eu gostaria de fazer, que é trabalhar com filmagens de casamento. Mas o destino me levou para outros lados. Eu ainda continuei trabalhando com corporativos, com formaturas, enfim, shows, eventos de todas as espécies. E nos finais de semana fazia alguns freelances de casamento. E eu sempre falei, um dia eu vou viver fazendo casamento. Esse é meu sonho, isso é o que eu gosto de fazer e é isso que eu quero para mim. Pois então, quando vim visitar um irmão meu em Minas Gerais, né, em Paracatu, em meados de 2010, entrando em 2011, resolvi vir para essa terra e aqui colocar, né, o meu projeto em prática, que era fazer filmes de casamento. Então, desde lá, a gente montou na época, eu e meu irmão, uma empresa juntos, né? Ele fazia fotografias e eu fazia os vídeos de casamento. Mas cada um com seus ideais diferentes, né? Com seus pensamentos diferentes, suas formas de trabalhar diferentes. Então a gente logo viu que a gente deveria cada um seguir o seu caminho e não trabalharmos como foto e vídeo juntos. E aí foi que eu, em 2012, criei a Maurício Keller Filmes. De lá para cá, então, a gente focou exatamente em trabalhos específicos em casamento, que era aquilo que eu dominava de verdade, né? E que me fazia me sentir pleno, né, naquilo que eu estava fazendo. Então, de lá para cá, foi o meu começo de tudo isso. Então, fazer casamentos, filmes de casamento, é algo que eu entendia de uma forma diferente como eu fui ensinada há anos atrás. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar com casamentos, lá na Serra Gaúcha, em Canela, eu recebi um papelzinho com o local do casamento, a igreja, o horário, né? E jamais tinha visto os noivos na minha frente. Nunca tinha visto esses noivos na minha frente. Aí eu estava lá com a minha câmera, na época, uma filmadora bem grande, por sinal, e chegava assim a noiva e ela perguntava, quem é o que vai filmar? Quem é que vai filmar? E eu levava o dedo assim, sou eu. E aí parecia que dava uma tranquilidade para essa noiva, porque até então ela tinha contratado através de uma empresa a filmagem, mas não sabia quem ia fazer, como que seria.
E até então, nessa época, as filmagens eram aqueles registros, né? Você dava o rec na câmera e saía gravando tudo que tivesse pela sua frente. Era bem engraçado nessa época que os noivos eles saíam da igreja, né? Paravam na porta e ali ficavam por 40, 50 minutos cumprimentando todos os convidados. Isso na época, se você não tivesse isso na filmagem, você não seria contratado. Então, ao longo desse tempo, aquilo foi me chateando muito. Cara, eu achava muito chato essa coisa dessas filmagens, aquelas coisas. E eu filmava e editava. E aquilo era muito chato, aqueles filmes cansativos. Tinha filme que durava 2 horas numa fita VHS. Cansativos, cansativos, cansativos. E quando eu fui embora para Porto Alegre, em meados de 2005 para 2006, eu conheci uma empresa lá que fazia casamentos grandiosos, casamentos muito luxuosos, muito bonitos, mas ainda com aquela filosofia antiga, sabe, da filmagem tradicional, de fazer registro, de fazer aquelas coisas todas. Então, aquilo ainda também não me confortava com aquilo, sabe? Mas como a gente não tinha, né, autonomia para mudar a forma, porque até então era a forma como a empresa te contratava e era o formato dela, você tinha que seguir aquele formato. Então aquilo me deixava muito, muito cansativo com aquelas coisas, sabe? Da forma como era gravado. Então quando eu vim para cá e quando eu tive a minha própria empresa, aí eu disse, agora é hora de colocar em prática aquilo que eu sempre sonhei, aquilo que eu sempre idealizei, que seria uma coisa diferente, né? De mostrar para os noivos o dia do casamento deles. Então, eu me lembro que um dos meus primeiros casamentos com a Maurício Keller Film foi um casal onde eu tinha visto algo na internet, não lembro, sobre os noivos contando a história da vida deles, né? Através do casamento. E aí eu resolvi fazer isso. Na época esse casal ele se chamava Flávia e William, né? Era um casal da cidade de Unai e que me deram a oportunidade, né, de gravar o casamento deles. Então eu peguei esse trabalho assim com muita, né, muita vontade, vamos dizer assim. E abracei esse casamento assim de uma forma como único. Eu disse, é a grande oportunidade para me mostrar realmente o que eu quero mostrar, o que eu quero fazer e quero ver se essa ideia vende. E aí eu fiz. Bom, foi a alavanca para o meu nome ganhar proporção, né, e das pessoas me conhecer aquele casamento. Até hoje, muitas pessoas se emocionam ao ver o casamento, da forma como foi, e graças ao casal, né, porque o casal foi, digamos, 80% foi o casal que transformou aquele vídeo que eu fiz num dos grandes sucessos, né? Assim, tanto na região que eu moro, como no Brasil inteiro ele rodou aquele casamento. E ele até hoje está na minha página do YouTube, né? Eu tenho um grande sentimento, assim, muito grande, eu me emociono às vezes quando assisto, e eu assisto frequentemente ele, porque é um dos casamentos assim que proporcionou o meu nome, né, e que deu abertura para que novos casais quisessem aquele formato de trabalho. E dali então tudo começou a crescer de uma forma assim, e mais casais, e isso foi tornando a Maurício Keller Filmes o que é hoje, né? Essa empresa que torna os sonhos das pessoas, né, de uma forma assim que elas tenham orgulho de ver depois, né? Porque eu digo para as noivas o seguinte, né? As noivas me procuram às vezes com 1 ano, 2 anos de antecedência para o casamento, né? E todo esse momento que elas vêm vivendo, né, organizando isso, contratando, vendo esses detalhes, tudo isso vai receber o troféu, eu digo, vocês vão receber o grande troféu no dia do casamento, né? É como uma competição que você está competindo e você vai ter a certeza de que vai ser campeã lá no final, e é o dia do casamento, o dia da consagração, do sim, né, da união do casal,
é o dia do casamento. E a gente que está lá como fazendo filme, os fotógrafos que estão fotografando, somos as pessoas que temos que registrar esses momentos, né? Contar essa história da melhor forma possível para que isso fique assim. Todo mundo fala em eternizar o momento, né? Tudo bem, eternizar o momento hoje é muito fácil. Todo mundo tem um celular na mão, bate uma foto, eternizou o momento. Agora, eternizar o momento, contar a história de uma forma que vai ficar orgulhosamente para os noivos e eles ter o prazer assim de mostrar para todo mundo, de expor esse dia, dessa festa que eles organizaram para todo mundo, é diferente. Então isso tem que ter um cuidado muito grande, né? A forma como você expõe as pessoas, expõe um filme de um casal, ele tem que ter um cuidado, uma sensibilidade para que você não exponha as pessoas, vamos dizer assim, ao ridículo em cenas que talvez elas não consigam se enxergar ali, né? Algumas noivas já me disseram, Maurício, você tem um corte, um momento que você coloca das pessoas, onde é o legal assim de ver essas pessoas nesse momento legal. Eu digo que essa parte é saber usar o momento, porque às vezes uma noiva, vou te dar um exemplo, tá lá sorridente, né, numa mesa, fazendo a foto, aquilo dura 30, 40 segundos. Às vezes eu uso 3 ou 4 segundos daquele 1 minuto que ela ficou para que aquele melhor momento dela seja eternizado. Então não é simplesmente colocar aquilo que está acontecendo. A gente grava os nossos trabalhos com aquilo que acontece, mas com o melhor do que acontece. Então essa diferença é que faz tornar os filmes atraentes, bonitos, né? E que as pessoas queiram cada vez mais assistir, né? Os casais que me contratam, eu tenho contato com eles, né? Porque viram meus amigos, se tornam meus amigos, e muitos dizem assim, a gente olha o nosso filme uma vez por semana, a cada 15 dias, toda vez que a gente marca um encontro aqui com nossos amigos, a gente coloca o filme para assistir, é muito bom reviver aquele momento. E isso alimenta muito, né, uma união. Às vezes o casal tá lá, meio cabisbaixo, né, um para lá, outro para cá. De repente um deles pega e coloca lá na televisão o casamento, aí o outro vem olhar, senta os dois juntos no sofá e relembra aquele momento. E aquilo parece que vem uma energia muito boa para o casal, vem uma energia ótima. E aquilo restabelece assim, uma coisa que estava meio desligada naquele momento. Isso vem a dar aquela energia de novo da essência do casal, né? Então, todo casal que já são casados, que tem isso, eles sabem do que eu estou falando, né? Sabem do que eu estou dizendo a respeito dessa energia que o casamento proporciona para uma união, né, cara? Então, falando meio por cima, assim, né, de como que criou-se a Maurício Keller Filmes, né? Nós fizemos os nossos filmes de uma forma que as pessoas, como eu falei, queiram assistir sempre. E antigamente as pessoas colocavam suas filmagens na gaveta e chegavam pessoas nas casas deles e eles perguntavam assim, e a filmagem do seu casamento? Não, aquilo é muito longo, muito chato, né? Deixa pra lá, vamos fazer outra coisa. As pessoas não tinham muito prazer em assistir isso, né? Não tinham muito prazer em assistir isso. Então hoje isso proporcionou uma forma diferente. E aí vem, né, ensaios pré-casamento, ensaios pós-casamento, Save the Date, Story Love, enfim. Se criou vários nichos dentro de um casamento para se criar vídeos mais atraentes, né, e que torne essa história do dia do casamento para sempre, assim, né, na vida dos casais. Bom, há muito tempo eu tinha uma equipe única, né, que a gente trabalhava exatamente só com um casamento por data. Nós éramos uma equipe única de 3 pessoas e eu só vendia isso, né? Era um casamento com 3 câmeras e não tinha opções de
diminuir esse pacote ou aumentar esse pacote. Então, por muito tempo, acho que desde 2012 até 2017 foi assim, sabe? Eu fazendo um número limitado de casamentos, uma média de, no máximo, 28 a 32 casamentos por ano. Então, sempre foi essa média, assim, todos os anos, nunca baixou de 25 e nunca passou de 32 casamentos por ano, por nós ter um número limitado. Mas a procura sempre foi muito grande, assim, e muitas pessoas, às vezes, queriam o meu trabalho, queriam o trabalho que a gente faz, mas às vezes, por eu ter uma única forma de gravar o casamento delas, uma única equipe, sem dar opções para outros pacotes, isso às vezes limitava muito as pessoas. Uma pela parte financeira, né, que ele se tornava um pouco mais caro, é claro, porque eu só podia atender um casamento por data, então eu só faria no máximo, nós temos 4 sábados por semana, né? Então eu só faria 4 casamentos no mês no sábado, muito raro a gente ter casamentos na sexta-feira, principalmente aqui na minha região, que é Unai, Paracatu, João Pinheiro, né? E é próximo a Brasília. Mas até então, nessa época que eu estou falando para trás, eu atendia muito pouco Brasília, não divulgava o meu trabalho lá e não tinha muito ascensão com o meu trabalho lá. Então, por isso esse preço ele era mais elevado por eu não ter uma escala maior de trabalho e precisava alcançar, né, o número X para manter a empresa, enfim. E aí depois de 2017, aquela procura, muita gente ligava e disse, Maurício, tem a data tal? Eu disse, não tenho mais. E eu via assim, uma decepção nas pessoas quando elas perguntavam pela data, né, e viam que eu não tinha mais a data. Então, aquela equipe que trabalhou comigo por todo aquele tempo, todo aquele período, eu peguei essas 2 pessoas e formei uma nova equipe com elas. Então, essas pessoas trabalharam comigo 4 anos ali, sabiam de cor todos os momentos, todas as coisas, a forma como tinha que gravar, como era o sistema que eu tinha implantado. Então, eu disse, olha, agora é hora de a gente expandir um pouco. E aí, eu fui atrás de mais 2 pessoas para ensinar o meu formato de trabalho e elas viram trabalhar comigo e eu montar uma outra segunda equipe para atender outros casamentos. Foi aí que eu abri um leque de formatos de pacote. E aí eu formei pacotes, hoje a gente tem pacote bronze, pacote prata, pacote ouro e o pacote diamante. Pacote diamante é o pacote que eu vendia antigamente, aquele, que é o pacote exclusivo, com toda a minha estrutura, enfim. As noivas que solicitam orçamento comigo, elas sabem, elas recebem esse pacote e lá está tudo descrito. Eu tenho um vídeo também onde eu explico um pouco como que é os pacotes. E aí isso possibilitou muita gente que tinha um sonho de ter um filme de casamento, né? Às vezes não conseguia data comigo, aí tinha que procurar outros, mas às vezes tinham uma afinidade no meu trabalho e gostariam muito, né, que tivesse a data para elas, mas infelizmente não tinha, né? Por isso que eu fechava casamentos com 1 ano e meio de antecedência, minha agenda assim, de um ano para o outro, ela já se fechava com 7 meses para virar o ano, já estava fechada. E aí eu montei essa outra equipe, né? Na verdade eu não montei, eu só tirei as pessoas que trabalhavam comigo e elas foram seguir o casamento 2, vamos dizer assim, sozinhas, né? E aí que abriu esse leque e a possibilidade para as pessoas poderem ter a nossa marca Maurício Keller Filmes. E isso também possibilitou que a gente ia ter uma demanda mais de trabalho e que a gente também não precisava mais ter preços tão altos por ter um pacote só. E aí, como a gente tem 2 equipes, a gente possibilitou que esses valores também eles ficassem mais acessíveis para todos os nichos de casamento, para todos os estilos de casamento. Porque até então eu também sempre atendi todos os estilos de casamento. A gente atendia desde o casamento
super luxo, desde o casamento mais intimista, né? Mais, assim, sem grandes luxos, mas eu digo que todo casamento ele é lindo por só, sabe? Eu digo para as noivas assim, quem vai fazer o seu filme, quem vai tornar o filme do seu casamento são vocês. Independente se você vai gastar 300 mil reais num casamento ou vai gastar 15, 20 mil. As pessoas, não, mas como que um casamento de 300 mil vai ficar tão bonito quanto um casamento de 20 mil vai ficar tão quanto bonito um casamento de 300 mil? Aí eu digo assim, o seguinte, a decoração não é o que manda totalmente num casamento, certo? Os meus vídeos, se você for olhar, eles são voltados eles são feitos, né, dentro da essência do casal. A parte mais sentimental, mais emocional, porque é isso que eu tento passar nos meus trabalhos, sabe? O que é realmente, o que significa o casamento. E claro, depois tudo vem na consequência, assim. Consequência, uma decoração, uma banda, a festa foi alegre. Enfim, você pode também ter um voz e violão na sua festa lá, né? Num jardim, numa grama, numa chácara, e todo mundo dançar e se divertir. E é a mesma emoção do que uma festa com uma banda gigantesca, com iluminação, com pista. É a mesma coisa. Entendeu? A forma como nós passamos isso para o vídeo é o que faz a diferença. Às vezes as pessoas filmam com celular, aquele olhar do celular é uma coisa, mas a forma como nós transmitimos pelas nossas lentes é totalmente diferente. Então, isso eu já tenho comprovações de muitas noivas de casamentos onde elas dizem assim, nossa, meu casamento foi tão simples, mas no filme ele parece tão grandioso, assim, tão lindo, sabe? Parece que não era o meu casamento. Pela forma como a gente mostrou isso. E esse é o grande segredo de tornar um filme bacana. Então, com essa forma que a gente criou esses pacotes e atendendo 2 casamentos por data, possibilitou a todos os estilos de casamento a ter um trabalho da Maurício Keller Filmes. As noivas me perguntam assim, Maurício, qual a diferença? Mas, eu gostaria que você tivesse no casamento. Nós temos o pacote exclusividade, né, dentro lá, que é a partir do pacote ouro, onde eu vou estar no casamento. E aí nós temos os pacotes bronze e prata, que são os pacotes menores, né, e que eu digo assim para as noivas, olha, você é a primeira noiva que está pegando essa data, você está contratando esse pacote, até então não tenho nenhum outro contrato nesse dia, nenhuma outra noiva me contratou. Se nenhuma outra noiva me contratou, eu vou estar lá no seu casamento, certo? Eu vou estar lá com toda a alegria, toda a felicidade, vou lá com a minha equipe para fazer o seu casamento. Agora, se uma outra noiva veio e me contratou para o pacote exclusividade, aí eu vou mandar a minha segunda equipe para o seu casamento. Mas é tranquilo, a gente vem fazendo isso já há bastante tempo, a gente já tem aí, a minha segunda equipe aí já está com uma gama de 30 casamentos fazendo, né? E eu digo assim, a forma como eles aprenderam, a forma como eu ensinei, como tinha que ser a essência da minha empresa, a forma como tinha, deu essa possibilidade para que eu tenha toda a tranquilidade de que vai vir uma ótima captação de imagem. E, claro, a edição toda passada por mim aqui, né? Eu tenho 2 editores que me auxiliam, mas a finalização toda é feita por mim. É muito legal que a gente já, na segunda-feira, já manda o trailer para o casal, né? Indiferente de qualquer pacote que ela contratou, a gente já manda logo esse trailer para que eles já tenham uma ideia de como que foi tudo aquilo, né? E a nossa entrega também ela é muito rápida. Temos aí filmes que a gente entrega em 30 dias, 40 dias, eles já estão recebendo os nossos estojos, né? Até a gente está com estojos novos aqui, que é uns estilos diferentes, com foto, dentro vem os frames, com pendrive,
A gente tem os mini books aqui, que eu digo tipo mini frame, né? É um álbum com fotos do nosso próprio filme, que a gente coloca nos nossos estojos, né? Alguns pacotes vêm com esse mini álbum autocolante, né? A gente também tem a nossa caixa exclusiva, que é uma caixa de couro, revestida em couro. Dentro, não sei se vai dar aqui para vocês verem, mas ela vem discos impressos em Blu-ray, alta definição, vem pendrive, né? E também a gente monta um framebook no tamanho 15 por 21. Que esse é o nosso pacote diamante, é aquele pacote que eu sempre trabalhei a minha vida inteira, né, dando aquele exclusividade, não tinha outras opções, mas hoje ele virou lá o meu último pacote, né, que alguns casamentos grandes me contratam esse pacote, que aí, quando me contratam esse pacote, aí a minha equipe toda, ela fica destinada só para esse casamento, a gente não pega nenhum outro casamento nessa data, certo? O que eu ia falar mais a respeito aqui? Bom, aqui sobre as embalagens, sobre os filmes, né? Nossos filmes, eles são montados de uma forma que você assiste ele do início ao fim, e quando chega no fim, você quer voltar para o início e assistir novamente. Por que isso? Eu criei um formato... eu criei não, né? Na verdade, há uns anos atrás, eu vi um colega meu que trabalha lá no Sul, gostaria até de citar o nome dele aqui, que para mim foi uma das inspirações de trabalho que eu tive, foi através dele, que é o Edson Cardoso Filmes, ele é da cidade de Caxias do Sul. Eu até fiz um workshop com ele na época, em 2013, eu acho, 2014. Fui lá para ver sobre essas edições de filmes, sabe? Como que ele editava os filmes dele. Eu queria ter uma ideia diferente, assim, de uma pessoa que já tinha um nome bem conhecido, né, em todo o Brasil, que era o Edson. E aí ele me mostrou essa forma de casamento que era assim, sair fora daquela sequência de mostrar tudo como as coisas aconteceram. E aí eu peguei essa ideia e aí adaptei a minha forma, né? Então eu crio meus filmes nesse formato que eles chamam temporão, assim, sabe? Às vezes eu começo com os votos, às vezes eu começo com a palavra do celebrante, começo com parte do making-off, já comecei com a noiva jogando o buquê. Então isso é muito relativo, assim, depende muito de como é o casamento, ele não tem uma receita pronta, então depende muito dos casamentos, né? Então, contando um pouquinho assim, né, a respeito de tudo isso, hoje a gente tem vários pacotes com vários orçamentos, com vários preços. Então você que vai casar, que já viu falar na Maurício Keller Filmes e gostaria de ter uma ideia de quanto que seria para fazer o seu filme do seu casamento, de quais os pacotes que eu tenho para oferecer, entre em contato com a gente e eu vou ter o maior prazer em falar com você, de passar tudo detalhadamente, tudo isso, né, para você ficar. Às vezes, esse seu sonho de ter um filme do seu casamento, ele está assim, ó, muito fácil. E às vezes você cria esse bloqueio em você achando que talvez o seu orçamento não vai dar, que é muito caro. Às vezes as pessoas têm essas crenças, sabe? Mas você não vai pagar nada em tentar saber isso, então não custa, né? Você perguntar de qualquer coisa que você queira comprar na sua vida, basta você perguntar e se informar quanto custa, porque às vezes a gente acha que aquilo não está para a gente, mas se você às vezes for lá ver, as coisas é muito mais fácil do que você esperava. Tá bom? Eu agradeço pela atenção de vocês, né, de ter ouvido algumas palavras e um pouquinho da história aqui, como eu criei isso. E até o próximo vídeo, que eu vou falar muito de casamento aqui, vou falar muito dessa
parte de filmes de casamento e também falando a respeito de alguns casamentos, o que funciona e o que não funciona. Tá bom? Muito obrigado. Joinha aí. Quem não me segue, começa a seguir ali, dá um joinha aí, porque isso ajuda a divulgar o meu vídeo, né? E também ajuda a eu crescer dentro desse canal aqui. Tá certo? Obrigadão, um abraço!